Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje, honradamente, recebo aqui no programa o Dr. Marcelo Leonardo, que é advogado criminalista e professor aposentado de Direito Penal e Processual Penal da UFMG. Dr. Marcelo, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre o que é a delação premiada, como ela tem funcionado, porque é o que está em voga atualmente, especialmente na imprensa e nas mídias, nos meios de comunicação. E eu queria tocar num ponto que eu acho salutar nós debatermos aqui na televisão, que é a segurança jurídica que se espera de uma delação premiada. Nós podemos falar de uma segurança jurídica na delação premiada? Olha, nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação que eu considero assim, infelizmente, um quadro de insegurança jurídica. E insegurança jurídica que nos está sendo transmitida por todos os níveis da justiça, a começar do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum sentido o Supremo Tribunal Federal ter estabelecido que é possível a prisão de alguém depois da decisão de segunda instância, quando o texto constitucional diz que todas as pessoas são presumidas inocentes enquanto não houver contra elas sentença penal condenatória transitada em julgado. Por isto, sempre se decidiu que se a pessoa respondeu ao processo em liberdade, ela deve aguardar em liberdade ao trânsito em julgado de uma eventual condenação. E só haver a execução da condenação depois que ela se tornou definitiva. Então nós passamos a ter, por uma divergência de votos, de apenas um voto, uma mudança numa orientação jurisprudencial em torno da possibilidade de prisão que estabeleceu uma insegurança jurídica em torno do assunto. E outras vêm acontecendo por mudanças de posição que, de repente, nos surpreendem com inovações e novas referências a pretexto de se agradar a população ou os meios de comunicação social, quando nós temos o dever de respeitar a Constituição. Na medida em que nós tenhamos como limite da nossa atuação o respeito à Constituição, nós teremos segurança jurídica. E o que nós estamos vivendo, infelizmente, é um quadro de insegurança jurídica que cria uma situação, por exemplo, nos seguintes termos. Há mais de 5 anos atrás, se algum cliente me perguntasse no escritório sobre o risco que ele estava correndo de uma eventual prisão, busca e apreensão, alguma outra medida de natureza coercitiva, eu podia dar a ele uma resposta com uma boa margem de segurança. Hoje, não tenho condição de dizer absolutamente nada. E posso dizer exatamente o contrário. Escuta, você pode estar sujeito a tudo. Ah, mas por quê? Porque o Poder Judiciário e o Ministério Público estão pedindo de tudo e sendo deferido tudo, até aquilo que não devia ser concedido nem deferido, como prisões prolongadas, prisões desnecessárias, conduções abusivas. Então, nós vivemos hoje um quadro lamentável de insegurança jurídica no Brasil. Doutor Marcelo, isso que o senhor acabou de explanar aqui é fundamental, porque cai, ao meu modo de ver, naquela política dos fins justificam os meios. Qual é o perigo, doutor Marcelo, para o cidadão comum, para o nosso telespectador, desse tipo de política, da adoção desse tipo de política e muitas vezes do aplauso dado pela própria opinião pública a esse tipo de medida de política? Olha, hoje a gente pode dizer assim, todos nós estamos sujeitos à força do Estado na sua esfera penal. As ações decorrentes de investigações estão chegando a um limite no qual nós não temos a possibilidade de ter nenhuma pessoa que esteja a salvo de uma eventual investigação criminal, de uma condução coercitiva, de uma busca e apreensão ou até de uma prisão temporária ou preventiva, porque aqueles requisitos que consagradamente estabelecem que a prisão provisória deve ser uma exceção, a última medida a ser tomada só quando comprovada a necessidade dela, lamentavelmente não está acontecendo. E nós estamos vendo a sociedade aplaudir o excesso de prisão, esquecendo de uma realidade. O Brasil hoje é um país que tem a 4ª população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos, só superado por
China, Rússia, Estados Unidos, e com a agravante de que nos Estados Unidos prisão é negócio, porque há presídios que são da iniciativa privada. Então lá nós temos mais de 2 milhões de presos. Por quê? Porque prisão é um bom negócio para o empresariado e para o capitalismo americano. Agora, isso não pode continuar a existir no Brasil. Uma população carcerária deste tamanho, sendo que mais de 1/3 dela é de presos provisórios, isto realmente é um absurdo e todos temos parcela de responsabilidade nisso. Todos, que eu quero dizer, polícia, Ministério Público, Justiça e Advocacia. Perfeitamente. Então, Marcelo, voltando um pouquinho à questão da delação premiada, nós podemos, e isso às vezes é muito fomentado pelos meios de comunicação, mas a gente pode afirmar que apenas por meio da delação premiada pode-se admitir uma acusação e uma condenação criminal? A delação premiada, de acordo com o próprio texto da Lei 12.850, no seu artigo 7º, parágrafo 16, está dito que não pode haver condenação baseada exclusivamente em delação premiada. A delação é princípio de prova, meio que permite a busca de uma determinada prova, mas ela, por si mesma, não é prova de nada e não pode justificar uma condenação. Agora, doutor Marcelo, só para que nós possamos assim compreender mesmo essa questão da delação premiada. Quando o delator ele vai relatar ou desmantelar, vamos dizer assim, uma determinada organização criminosa, ou ele vai especificar como se dá determinado crime, quando ele faz essa proposta ao Ministério Público, ele precisa apresentar elementos concretos, provas, né, ou até mesmo evidências muito claras daquilo que ele está falando, ou é simplesmente vou dizer o que vocês querem ouvir e ponto final, sem responsabilidade? Na verdade, a delação deve ser algo feito com responsabilidade. A pessoa relata a ocorrência de determinados crimes, relata o envolvimento de certas pessoas e deve apresentar aquilo que a gente chama de prova de corroboração, isto é, a prova que evidencia que o que ele disse na delação é verdadeiro, porque a delação sem prova de corroboração é a mesma coisa que uma confissão desacompanhada de qualquer elemento de convicção. Por si só, não vale nada. É como se eu chegasse na delegacia agora e falasse assim, furtei um celular sem ter celular, sem enfim, ter ninguém me acusando disso, Até etc. por isso é que se diz que aquilo que foi objeto de um acordo de colaboração premiada só pode se efetivar em termos da concessão do benefício no final do processo, quando o juiz vai verificar se a colaboração foi voluntária, foi efetiva e produziu um daqueles resultados que a lei quer, isto é, levou a uma prova na direção da prática de um crime, na direção da prática de um autor ou partícipe de um determinado crime, ou contribuiu para a reparação do dano. Se ela não tiver efetividade, não podem ser homologados aqueles benefícios que inicialmente foram propostos ao delator. Mas como é que fica esse juízo, vamos dizer assim, de certeza com relação se vai se alcançar essa... No primeiro momento, a pessoa pode falar, a colaboração dele ser admitida e ele tem que prestar depoimento e trazer prova que confirme o que ele falou. E aí vai para o juiz fazer o primeiro juízo para fins de homologação do acordo e depois, no curso do processo, se vai verificar se de fato aquela delação produziu o resultado esperado, foi efetivamente eficiente. Tanto é que nós temos notícia na mídia de alguns casos de colaboração que foram homologadas e que agora estão caminhando para uma proposta no sentido de rescindir o acordo porque a pessoa não demonstrou aquilo que ela falou. Exatamente essa é a minha última pergunta para fechar esse tópico. Não. A delação pode ser rescindida? Entendo que é perfeitamente possível se ao final se chegar à conclusão de que o delator mentiu.
ou não produziu prova daquilo que ele falou. Pode haver sim a rescisão. Pois bem, nós voltamos já no próximo bloco, não saia daí.